Salmo de número 89, versículos 14. Eu acho isso bonito, assim, o pessoal com fundo musical aí, né? Mas vocês desculpem aí, filho, mas eu não consigo falar assim. Francamente, entendeu? Tem alguns obreiros, né, que falam com fundo musical direitinho. Mas eu me perco se eu ficar ouvindo, eu fiquei não ouvir vocês e não sei falar depois, entendeu? Então é complicado, rapaz. Eu sou complicado demais, me ajuda aí, né? Mas tem aqueles obreiros que só falam se for assim, com fundo musical. Não tem nada contra, nada. Eu acho que cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, não tem certo nem errado, cada um é de um jeito. Mas eu estou naquela moda antiga ainda. Quem está aprendendo de um jeito, aí para mudar fica difícil. Encontrando vamos para o 14, versículo 14. Verso 14, versículo 14, do Salmo 89. Ok. Vamos contar até 2 e vamos ler a palavra. 1, 2. Justiça são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amém. Tomai lugar, por favor. Quero, com a ajuda do nosso Deus, falar-vos mais uma vez uma das coisas mais importantes da vida, que é a palavra de Deus. Talvez essa colocação está errada. Uma das coisas, não. É a mais importante de tudo na vida, é a palavra de Deus. É ela que nos conduz, é ela que nos liberta, nos anima, fortalece. É a palavra de Deus. Sempre que eu falo, eu dou sempre um tema na palavra, até para quem me escuta ter uma ideia do que eu vou falar. Então, dá um tema que é um assunto, o assunto que ele vai falar. Quando lemos isto, que justiça e juízo são a base do teu trono, isso falando de Deus, misericórdia e verdade vão adiante do teu trono. Então, esses 4 ingredientes, ou 4 pilares, justiça, juízo, misericórdia e verdade, são a base do trono de Deus. Eu quero falar sobre isso. A base do trono de Deus. Estes 4 pilares é como se fosse uma mesa, que para sustentar essa mesa tem que ter 4 pés. Mais ou menos isso na nossa linguagem humana, para entender como que Deus governa este mundão e as nossas vidas. Esses 4 pilares fazem parte do caráter de Deus. Eu queria saber quem é Deus. Pois é, aqui você vai ver algumas coisas que são a base de Deus, do caráter de Deus, do que Deus quer, do que Deus é, do que Deus exige. É isso aqui. É isso aqui. Justiça. O que é justiça? Porque aqui falou sobre justiça. Dentre tantas definições, uma delas
é que justiça é a virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. O que lhe pertence. Quando lemos lá em Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, nós encontramos ali um fato que envolveu o rei de Israel, chamado Nabote, que ele foi um rei muito bom, até casar com Jezabel. Perdão. Eu falei o nome dele, não? Ah, não. Vamos voltar à fita. Esse tal esse Nabote foi vítima do Acabe. É isso que eu quero falar. Né? É isso que eu quero falar. O Nabote era crente. O Acabe foi um bom crente, até casar com Jezabel. Aqui uma das primeiras coisas que eu já quero te falar, que você que é solteirão, que é solteirona, não tenha pressa neste particular. Porque se você casar errado, se você não sabia, a palavra mulher significa metade. Então, se você casar errado, você que é homem, a metade da sua vida já vai estar arrebentada já. Né? Então, a senhora também, homem não tem assim dizendo como é que ele é, mas o homem pode dizer que ele é metade também. Porque tem coisa que é tudo muito fino, outras não falam nada. Até porque nós somos machistas. As mulheres sempre acham um jeito. Os homens não mexem nele. Mas a senhora também que casou, ou que vai casar, né? Se casou, peça misericórdia a Deus. Mas se vai casar, cuidado com essa metade aí, porque esse cidadão vai ditar a metade da sua vida. Mas eu não estou gostando dessa palavra. Eu sinto muito, você vai ter que engolir, porque isso é vida. É verdade da vida. Pode ver que tem gente que não está com nada, solteiro. Casou, deslancha. Alguns viram obreiro, outro vira governador, outro vira presidente da República, outro engorda, outro emagrece. Aquilo que ele tem vontade, ele consegue. É isso que eu quero falar. Por outro lado, tem alguns que casam e falam, ih, morreu. Porque agora virou um defunto. Antes dele casar, era animado, ela era animada, eles tinham projetos, mas arrumou a treva, e aí a treva, pela metade, já arrebentou com ele. Né? Então, se você for ler com calma, vai descobrir que lá nesse capítulo 21 do livro dos Reis, primeiro livro, o Acabe, após casar com Jezabel, que era uma mulher ímpia, não gostava de profetas, não gostava de pregadores. Inclusive, o moço, você vai casar? Vou. Esse seu namorado, essa sua namorada gosta de pastor, gosta de igreja, gosta da turma da igreja. E se não gostar, pula fora enquanto você está. Antes de entrar na lagoa, você sai fora, filho. Vai te salvar isso aí. Nesse ponto, Deus me ajudou muito. Eu fui líder de jovem, eu era muito novo ainda, e sabe que a gente ocupa uma posiçãozinha na igreja, e aquelas menininhas, fala, esse menino, esse rapaz é bonito, além de bonito, lidera a turma, e eu quero casar com ele. Então eu cheguei em época de estar apaixonado por 3 de uma vez só.
Não, eu tenho que confessar meu pecado aqui. Não, paciência. Não. Mas eu, graças a Deus, eu tinha juízo, irmão. Tinha juízo. Porque você tem uma idade na vida que a gente está com o coração mais para fora do peito do que lá dentro. Então, se encostar assim, já apaixonou já. É. Mas eu dizia assim, essa menina vem para a oração, ela gosta de igreja, gosta de pastor, gosta de crente, ela é crente, ela ama a igreja. Aí eu olhava assim, não gosta não. Não gosta, não vem orar, não escola dominical, duro minhoca, essa coisa toda aí. Eu pensava comigo assim, eu quero casar não é só para ter uma mulher para a cama. Eu tenho que ser claro aqui, eu estou ensinando aqui, eu estou orientando você que é jovem. É só para cama. Até porque esse negócio, daqui a pouco o fogo apaga e aí a realidade chega. E aí, se não tiver mesmo aquelas qualidades dos humanos, da convivência, aí o casamentozinho acabou. Já era, como diz a turma aí, né? Mas esse tal de Acabe, esse infeliz porque casou mal, era um bom rei. Um dia cismou de querer a propriedade do Nabote. Nabote tinha uma vinha, uma plantação lá, do lado do palácio dele. Ele cismou que queria aquela vinha. Então, ele vai falar com o Nabote. O Nabote falou, é o seguinte, eu não posso desfazer da herança dos meus pais. Isso tinha até um fundo da lei mosaica, se você for ver lá em Levítico, fala um pouco sobre isso. A herança dos pais, os filhos guardavam aquilo com o maior zelo. Ele estava dentro da lei, o Nabote. Ele estava até honrando os pais, honrando a família. Ele falou, não, eu não posso vender, o rei, eu não quero não pode vender não. Aí, o Acabe chega em casa e vai falar com quem? Com a tal da Jezabel. Por que você está triste? Aqueles homens frouxos, já viu? Esses machos frouxos? Fazendo biquinho lá num canto. O que você tem, meu bem? O tal do Nabote, é o crente. O crente não quis me dar a vinha dele. Eu quis trocar com ela, mas ele não quis. Porque ele não quis. E eu sou rei, você sabe como é que é, mas eu falei, fique tranquilo, eu vou inventar uma moda aí para acabar com ele. Aí contratou lá uns profetas falsos. E inventaram lá que o Nabote tinha falado mal do rei, e que o Nabote falou mal até de Deus. E a verdade é que colocaram a turma contra o Nabote. Marcaram um dia e assassinaram o Nabote. Ele morreu a pedradas. Morreu a pedradas. Mas este crime provocou a justiça de Deus. Porque se você não sabia, existe um Deus justo que contempla tudo que acontece nessa terra. Se você está sendo injustiçado, injustiçada, fica em paz, porque o teu Deus vai cuidar de você. Tenha calma que na hora dele a coisa vai mudar. E matou o tal do Nabote. E o Acabe vai lá para a vinha. E Deus mandou o profeta ir lá, o Elias. Falou, do jeito que você fez com o Nabote, que eu vim te contar, Deus mandou te falar. Que do jeito que ele morreu, você vai morrer e os cães vão lamber o seu sangue. E Jezabel, você também, a coisa vai ficar feia para o seu lado, em outras palavras. Resumindo a conversa,
esse Acabe, indo para a luta, se escondendo, com medo, sabendo que a ira de Deus ia pegá-lo, não teve jeito. Alguém soltou uma flecha, sem saber para onde ia aquela flecha, direcionada a ele, pegou justamente nele, no tal do Acabe, e ele morreu. E a Bíblia diz claramente que os cães lamberam o sangue dele. Dias depois, a Jezabel estava em cima lá num prédio, e o Jeú, que agora era rei, está chegando. A Jezabel pintou os olhos, se enfeitou bastante, e de lá de cima deu uma palavrinha para animar o Jeú, tentando agradar o Jeú, porque ela sabia que a ira de Deus ia pegá-la. O Jeú gritou e disse: quem é comigo aí em cima? Tinha lá 3 pessoas lá em cima. Daqueles 3, 2 deram sinal que estava junto com ele. Joga essa maldita aí para baixo. Jogaram a Jezabel lá de cima. Ela caiu, espatifou no chão. Diz que o sangue dela bateu nas paredes. Jeú diz: manda sepultá-la, essa maldita. Mas quando chegaram lá, os cães haviam comido toda a sua carne. Sobrou a palma das mãos, dos pés, a caveira só estava lá. É bom tomar cuidado com a justiça, porque Deus não aceita injustiça. Cuidado com o juízo que se faz das pessoas. Isso me faz lembrar, pessoal, do maior erro judiciário que já aconteceu aqui no nosso país. Justamente em Minas Gerais, aqui na nossa Minas Gerais, aí na cidade de Araguari. No ano de 1937, hoje nós estamos em 2017, né? Fizer uma continha, quantos anos faz isso? 2017, 7, tira 7, fica 0, 80 anos. Há 80 anos atrás, 2 irmãos lá em Araguari, um chamava Sebastião Neves e o outro Joaquim Neves. Esse Sebastião tinha 32 anos e o Joaquim 25. Esse Joaquim ficou sócio de um cidadão chamado Benedito, e um dia o Benedito recebe uma bolada boa de dinheiro, porque os 2 eram sócios. Só que o Benedito pegou esse dinheiro e desapareceu. Ninguém achava o Benedito. Os 2 irmãos, muito simples, Sebastião e o Joaquim, foram na delegacia para dizer: ó, o Benedito sumiu e ele tinha um bom dinheiro. Como ele sumiu, a família disse: esses irmãos aí mataram o Benedito. Devido a isso, eles foram condenados a 25 anos de cadeia. E após 8 anos e tanto presos, sabe o que aconteceu? O Benedito apareceu, vivo. Paulo Alves está ali, que é doutor, sabe disso. Quem faz o direito dificilmente passa por isso sem conhecer a história dos irmãos Naves. Não é, Paulo?
Só que quando o Benedito apareceu, pessoal, o Joaquim já tinha morrido há 2 anos e pouco atrás. Foi o maior erro da justiça do Brasil. Inclusive o Joaquim, por estar trancado na cadeia, um lugar insalubre, sem ventilação, sem cuidados, pegou uma doença grave lá na cadeia. E como não tinha como ficar dentro da cadeia, estava num asilo lá em Araguari. E quando morreu, como não tinha ninguém, a família destruída, foi sepultado, enterrado como indigente. Indigente. O maior erro da justiça brasileira. É por isso que hoje o Código Penal nosso é um código arcaico, antigo, e não se acha um meio de mudar esse código, porque de lá para cá é o seguinte: ninguém pode ser condenado se não houver prova material. Porque lá foram condenados por conversa. Então o que acontece hoje? E nós obreiros, tomar cuidado, você que lida com gente, cuidado com conversa. Você aí, cuidado com conversa. Não é tudo que você escuta que você já vai falando, não, cuidado. Porque Deus não tolera a injustiça. Muito cuidado. Às vezes você fica vendo na televisão, e aí vai condenar fulano, e foi condenado, e vai condenar. E não... Sabe por quê? Porque só conversa não resolve, tem que ter prova. Provar, mostrar, não é falar. Não é? Falar. Então, muito cuidado, você que fala muito. Tudo que você escuta, você já vai falando. Cuidado. Você pode estar sendo um injusto. E se você for injusto, você não tem a bênção de Deus na sua vida. Cuidado com isso. É por isso que na lei diz assim, na dúvida, é melhor um bandido solto do que um inocente preso. Se tem dúvida, solta. Falamos sobre isso hoje, né, pastor Pedro? Na dúvida, caladinho, deixa a coisa acontecer. Segundo pilar, juízo. O que é juízo? Juízo é ato de julgamento solene que Deus pronunciará no fim do mundo. Quando nós fazemos juízo de alguém, é porque esquecemos que só Deus tem o poder e autoridade para isso. Queria ler contigo Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Está aí a palavra. Não faleis mal uns dos outros. Nós só temos um direito, meus irmãos, é de ajudar os nossos irmãos. Por quê, pastor? Porque tem coisa que é
e não parece. E tem coisa que parece, mas não é. Então, quando se trata de algum irmão nosso, alguma irmã, que está em alguma dificuldade, o que Deus quer que nós façamos é que nós oremos por ele, intercedamos por ele, mas nunca julgá-lo, porque o juízo só pertence a Deus. Quando você julga, você está tomando o lugar de Deus. E nós temos, irmão, esse mal. Eu digo nós, porque eu sou gente também. Eu sou humano, eu sou falho. Oh, meu Deus. Você escuta uma coisa, você já quer ser juiz. É assim, não é? A gente quer ser o juiz da irmã, juiz do irmão, juiz do pastor, juiz da mulher do pastor, juiz do filho do fulano, e a gente quer ser juiz. Você não sabe como é que essa pessoa surgiu. Nós somos muito complicados, pessoal. Dependendo da família que você veio, você é de um jeito. Se você foi criado por uma família bem estruturada, um pai, uma mãe, que te deu carinho, te deu respeito, te deu amor, cuidou de você, você não pode se comparar com outro que foi criado igual um cachorro. Mas a gente tem uma tendência de achar que todo mundo tem que ser igual a gente. Às vezes eu fico vendo por aí a turma não respeita pai, não respeita mãe, não valoriza. E eu fico pensando assim, meu tempo, com 12 anos de idade meu pai faleceu. Mas nesses 12 anos, eu nunca, mas não lembro, nunca lembro, de sentar no colo de meu pai. Receber um abraço do meu pai. Um beijo do meu pai. Nunca, não lembro disso. Não lembro. Dia de Natal. Os meninos mostraram para mim o presente que eu recebi do meu pai, o presente da minha mãe. Eu olhava assim e falava, mas eu... Aliás, quando eu queria presente, naqueles fim de ano, geralmente, no mês de dezembro, lá naquele norte de Minas, aquela pobreza maldita, os comerciantes colocavam chamado pau de sebo. Os mais pobres sabem o que é isso. Pegavam, amarravam um presente assim lá na ponta daquela madeira, parecendo um poste, aquele coisa lá em cima lá. Só que aquela madeira, irmão, toda lambrecada de sebo. Você ia abraçava para poder subir, como é que você ia, irmão? Ou você escorregava. E eu estava famoso já de subir naquilo. Eu combinava meus amigos, gente, me ajuda, eu preciso de ganhar o presente, ninguém me dá. Aí um subia nas costas do outro, o menino em pé assim, eu subia nas costas dele, e ia subindo. Mas lá em cima também o troço estava liso. Aí eu já enlambrecava na areia, na lama, para ver se eu arrancava aquilo tudo. Assim que eu ganhei meus presentinhos da vida, na minha infância. Aí você quer me julgar, você que teve tudo na mão beijada, você teve tudo, você acha que eu sou igual a você? Sou não. Sou não. Para mim o negócio foi mais estreito. Talvez é por isso que eu exijo bastante. Porque para mim foi muita exigência para chegar onde eu cheguei. Em todo sentido. Porque dependendo de quem você é, onde você chegar, diz, quem é fulano? É o filho desse cano. Ah, vem para cá, fulano. Ah, filho, tá. Dependendo, quem é esse fulano? Filho de Tiburcio. Quem é Tiburcio, rapaz? Eu sei lá quem é Tiburcio, rapaz.
É igual advogado, falando de advogado hoje aqui, o advogado foi defender um miserável que não tinha nada. Esses coitados que cometem um erro aí, e aí não tem quem defende. Aí levaram lá um advogado desses aí, que a justiça comum, como é que chama aí? Defensoria Pública, né? Você vai lá. Inclusive, eu tive na Defensoria Pública também, atendendo uma turma aí um tempo. Só vai nego que não tem nada na terra. Gente que a miséria passou perto dele. Porque quem tem dinheiro não vai nisso aí, irmão. É só gente lascado mesmo. Então, foi lá um rapaz defendendo. Aí o advogado está defendendo, Paulo, o cara lá que tinha errado. Porque esse miserável aí, o advogado falando, eu passei lá na casa essa semana, lá na casa da mãe dele, e eu vi lá, não tinha nada para comer, a pobreza, aquela coisa toda. Aí quando terminou o julgamento tudo, o rapaz foi condenado. Aí alguém chegou e falou assim, ô doutor, o advogado lá na rua, eu queria saber do senhor, onde é que está a mãe daquele rapaz, onde é que é o endereço, tudo. O advogado falou, eu sei lá se esse miserável tem mãe, rapaz. Então, na igreja, pessoal, é um lugar que vem gente de tudo quanto é tipo. Arrebentado, rejeitado, desprezado, mal casado, filho da prostituição, de um aborto mal feito e o cara acabou nascendo, mesmo assim. Rejeitado, traumatizado. Aí chega, irmão, faz um monte de besteira. Aí você que teve uma vidinha toda beleza da vida, como diz aí, tá vendo? Olha lá. Se fosse você. Então, quando você vê alguém com problema, alguém que errou, você não sabe de onde ela veio, de onde ele veio, você não sabe do passado. Então, o que Deus quer que você faça é que ore por ele, ore por ela. Só isso. Você não sabe de onde ela veio, nem de onde ela veio. Mas é muito fácil a gente julgar. Pilar, terceiro, misericórdia. São coisas que Deus prima por isso. Essa palavra misericórdia é uma junção de duas outras palavras. Miséria, vem de miséria, miserável. Córdia, cardia, coração. O que você vai ao médico, você vai no cardiologista. Pois é, já sabe, cuidar do coração. Cardia vem disso aí, de coração. Juntando as duas palavras, vai se colocar, vai falar. Colocar, misericórdia é colocar o miserável no coração. É isso. Quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 7, diz claramente, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é isso? Resumindo, misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria do outro ou de outrem. Gostei muito domingo aqui, quando teve falando aqui de manhã, um obreiro lá de Porto Ferreira. Aliás, você que não veio, você deixou de ser muito abençoado. Você deixou, lamento. Um casal que teve com a gente aqui,
um pessoal da maior qualidade, crentes de verdade, gente abençoada de Deus, que vale a pena ouvir. E aquele irmão, quando falou aqui, o Jaime, ele diz, Deus me corrigiu, porque eu não dava nada para as pessoas, quando eu encontrava alguém na rua me pedindo, eu não dava nada. O cidadão vem e me pede um dinheiro, pede alguma coisa, e eu não dava, agora eu dou. Porque eu pensava o seguinte, ele vai usar na droga, vai usar na bebida, vai usar, mas Deus não está preocupado com ele, Deus está preocupado comigo. Eu que conheço Deus, conheço a palavra de Deus. Então, se a pessoa me pede alguma coisa, eu dou para ele. O que ele vai fazer é problema dele. Eu quero ajudá-lo. Você sabe que isso, pessoal, isso é uma grande verdade. Porque semana passada mesmo eu estava vindo num lugar aí de manhã, aí parei tomar um café numa padaria lá. O cidadão chegou para mim, e, de um jeito assim, de quem tinha dormido mal e passou a noite mal, sei lá, parece que ele acordou ali. E quando ele entrou ali naquela padaria, um bocado de gente, pessoas bem vestidas, pessoas bem... E ele entrou assim, eu já percebi que o pessoal não gostou muito que ele chegou. E ele me pediu alguma coisa. E no primeiro momento eu pensei, mas vai ficar até meio... Aí eu chamei, vem cá, você quer o quê? Quer comer o quê aqui? Mostrei para ele lá, eu tinha pão de queijo, tinha não sei o quê. A diva lembra disso aí. Você quer o quê, meu filho? Você quer o quê aqui? Ele falou assim para mim, eu quero só um cafezinho. Mas você pode comer o que você quiser aqui. Não, eu só quero um café. Então, pessoal, se nós não tivermos misericórdia, nós não teremos a bênção de Deus. Você quer que alguém tenha misericórdia de você? Então aprenda a ter misericórdia das pessoas. Porque é aquilo que você faz que vão fazer para você. Sempre que for agir, haja. É assim que fala? Haja. É, professora? A professora está ali. Haja. Então está carimbado. Se essa mulher falou, pode escrever. Haja com misericórdia. Tudo. É porque fulano... Misericórdia. Não é só de conversa, não. Qualquer coisa na igreja, misericórdia, só de língua. É para misericordiar de verdade. É para ter misericórdia de verdade. Porque se você tiver misericórdia, vão ter misericórdia de você. O maior problema da turma que é muito santão, é porque o dia que ele precisar de uma misericórdiazinha, aí ele está, como diz lá na terra do Jorge Bezerra. Se não pode dar liberdade. Se deu liberdade, o rapaz começa a conversar. Você quer estar cercado de gente que tem misericórdia de você? Então, aprenda a ter misericórdia dos outros. Sempre que você vê alguém com problemas, fala, oh, peraí, vamos ajudar ele, vamos ajudar ela, vamos ajudar. Porque na hora que você precisar, e olha que você vai precisar, hein? Você vai precisar. Todos nós precisamos. E Deus vai te cercar de misericórdia. E o quarto pilar, que faz parte do trono de Deus, chama-se verdade. São João capítulo 8, verso 32.
Jesus falou claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, pessoal, o que é verdade? O que significa isso? Verdade. Verdade é viver de conformidade com a realidade. Pilatos, ele disse: o que é verdade? No julgamento de Jesus, a mulher dele teve um sonho lá em casa de noite e mandou lá falar para ele: avisa meu marido lá, o Pilatos, para não se meter na questão desse Jesus aí, que eu tive um sonho com ele essa noite, sofri muito, porque esse Jesus é justo. Avisa meu marido lá no tribunal. Mas o Pilatos, sem dar ouvido à esposa, mulher abençoada, ficou com conversinha lá no tribunal. Jesus está falando, e ele diz: o que é verdade? Você sabe o que aconteceu com ele? Ele sabia que Jesus era verdade, mas ele não queria se comprometer. Lavou as mãos, pegou uma bacia d'água, lavou as mãos e disse: ó, eu estou livre do sangue dele. A história registra que Pilatos, por 10 anos, ficou louco e morreu louco, por sentimento de culpa, porque ele brincou com a verdade. Temos que tomar cuidado, porque a verdade é a coragem de viver de acordo com a sua realidade. E, queridos, é preciso ser homem. Antes de ser homem de Deus, escuta por favor, porque hoje está cheio de homem aí, que o que fala sentado não sustenta de pé, e quer ser homem de Deus. Eu quero dizer que antes de você ser homem de Deus, você tem que ser homem da vida, homem da sociedade. Em outras palavras, tem que ser macho. Sabe o que é isso? M-A-C-H-O. Macho. Irmã, antes da senhora ser mulher de Deus, seja mulher da terra, da sociedade, seja fêmea. Sabe o que é fêmea? F-E-M-E-A. Fêmea. Não dá para ser homem de Deus e mulher de Deus se não for macho e se não for fêmea. Tem até muitos pregadores mentirosos. Sai por aí, que lá eu preguei, não sei onde, lá 50 almas aceitou Jesus. É só lá, onde ele está, não salva ninguém. Eu fui não sei aonde e batizou 100 no Espírito Santo. É só lá, onde ele está, não batiza ninguém. É só lá. Lá na igreja que eu fui pastor, ele conta os crentes pelo cabelo que tem na cabeça, não é pelo corpo. Porque o cidadão é o corpo inteiro. Os cabelos, faz parte do corpo. Ele conta o cabelo das pessoas. Porque se tinha 50, ele fala que tinha 200, tinha 300. Ou então a arcária dentada, arcária dentária. Você está rindo por quê, rapaz? Lá tinha 300 pessoas. Ele está contando os dentes que a pessoa tinha, ou o cabelo que tinha. Juntando os carecas, juntando tudo, dá uns 300. Oh, larga de besteira, rapaz. Larga de ser mentiroso, mentirosa.
É muito bonito você falar. Eu estive lá não sei aonde, e eu estava dirigindo, eu estou dirigindo a igreja lá, e lá na igreja lá tem 50 crentes. E a pessoa ir lá e ver 100. Se quiser falar que tinha 100, chega lá, tem 50. Tem 30, você fala que tem 300. É sempre contando vantagem. Mas Jesus está falando, conheça a verdade e a verdade te liberta. Está cheio de nós aí, os obreiros, nós obreiros, que precisamos de uma libertação. Como faz lá na Igreja Universal, nossos irmãos lá, eles fazem lá, um dia lá, do descarrego. Tem que ir lá, algum de nós lá, e fazer o descarrego. Para voltar livre, liberto. Já que você não consegue se libertar por aqui, vai lá que se liberta. Não é? Porque esse demônio da grandeza, do egocentrismo, nós temos que libertar disso, pessoal. Esse espírito de grandeza, quer estar sempre acima dos outros, sempre humilhando o outro. Teve um lugar que eu passei aí, que tinha 2 obreiros meus conversando comigo numa reunião que eu estava, e aí, por onde eles passaram, tinha lá um obreiro que deu problema para um deles lá. E aí, agora estava o outro lá. Esse que estava, um desses obreiros, 2 obreiros, falando de um cidadão que estava lá na igreja lá. Então, um dizia, esse que tinha saído já da igreja, dizia, porque o irmão é uma benção, o irmão não sei o que, é uma benção. E o outro dizia, eu estou sofrendo na mão daquele irmão. Se eu pudesse matar ele, eu matava. Oh, homem ruim. E eu escutando aqui assim, eu olhei para a cara desse que falou muito bem do irmão, falei, oh, mas você é safado mesmo, né? Ele me reclamou tanto daquele irmão. Ele me reclamou tanto do irmão. Aí quando ele saiu da igreja, aí o irmão era santo. Só para ele poder humilhar o pobre do outro do lado. Só ele falava, irmão, eu sofri, meu irmão, na mão dele lá. Mas sabe o que acontece? Eu saí vivo. Você também vai sair. Era para falar isso, não era para falar? Mas não. Mas é uma benção, porque eu estava perto, então. Ô pessoal, ninguém perde por falar a verdade. Porque antes de ser homem de Deus, você tem que ser homem. Homem. Que veste a calça e honra essa calça. Porque está difícil hoje. Você vai tratar uma coisa com a pessoa que está falando com ele aqui, e você fala, gente, será que é isso que ele está falando? Ou tem coisa aí que ele não quer falar? Porque 99% ele fala uma coisa, mas a verdade é outra coisa. Você vai fazer um negócio hoje? Você está tratando a coisa ali no comércio, seja onde for, está tratando e precisa de testemunha, precisa registrar, precisa ir. Porque onde é que está a verdade das pessoas? Quando você lê lá em Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 31, que tem 31 capítulos, você vai encontrar quando Saul morre. Ele e os 3 filhos. Os 3 filhos foram mortos pelos filisteus e Saul se matou. Ele se matou, suicidou. Os filisteus vêm vindo e ele diz para o seu secretário, me mate, porque eu não quero morrer na mão dessa gente. E o rapaz diz, não, eu não posso matar o senhor é o meu rei, não. E ele diz, não, então tá. Pegou a espada, colocou lá e pulou em cima e morreu. Suicidou, Saul. O rapaz que viu ele fazer isso, se matou também. Mas, dia seguinte, começa o capítulo 2 Samuel. Você vai encontrar a história de um cidadão, amalequita, que querendo fazer uma mediazinha com Davi, porque ele sabia que o Saul sempre causou problema para o Davi. Ele disse, então, ele pensou, eu vou falar que eu matei Saul,
porque aí eu vou conseguir um lugarzinho lá no reinado. Então eu vou lá. Ele chegou lá e o Davi está lá chorando, porque o Davi amava o Jonatas, que foi morto. Davi, por ser homem de Deus, irmão, toda pessoa que é homem de Deus, ele não tem prazer na desgraça dos outros. Se você tem prazer na desgraça de alguém, você tem que pedir a Deus para te libertar, porque você não está bem, filho. Porque se você entender um pouquinho, você vai descobrir que você vai ter misericórdia das pessoas que falam até mal de você. Se você não sabia, quando alguém está falando mal de você, e você não deve, põe na sua cabeça, essa pessoa precisa de ajuda, porque você está tão abençoado, que ele queria que 3 coisas pelo menos acontecessem com ele, e aconteceu com você. Primeiro, ele queria ser você, mas não é. Ele queria ter o que você tem, mas não tem. Ele queria fazer o que você faz, mas ele não faz. Então, ele é digno de misericórdia. Porque no fundo, ele queria ser você. Ele já é doente, não precisa você matá-lo mais. Esse é o grau de espiritualidade que Deus quer ver em nós. Ultrajando o seu inimigo, você está abaixo dele. Difamando o inimigo, você está igual a ele. Perdoando, você está acima dele. Se você ficar brigando, fica com conversinha, é um sinal que você está ainda na infantilidade. Deus quer te levar para um degrau acima. Ele chega e diz para Davi: eu queria falar contigo, seu Davi. Pois não? Eu vim trazer a notícia para o senhor. Eu trouxe aqui a coroa do Saul, trouxe algumas coisas que ele tinha. Mas o que você viu? O que aconteceu lá? É o seguinte, ele estava assim num canto, ferido. E aí é o seguinte, eu vi que a melhor coisa que eu faria era acabar de matar. Eu matei ele. Ele achou que o Davi ia falar: meu amigo, vai conseguir um lugar aqui no meu reinado. Eu gostei de você. Diz que o Davi saiu assim, chorou, mais do que estava chorando, chorou. Chamou um soldado e disse: soldado, vem cá. Mata ele. Mete-lhe a espada nele. Porque com a própria boca ele falou isso aqui. Davi sabia que o Saul havia se matado, mas só por aquela mentira ele morreu. Irmão, se você não conseguir ir bem com a verdade, que é Jesus, querido, com a mentira, é aí que a coisa desandou de vez. Seja verdadeiro e Deus será contigo. Deus será com você. Isso não vai acontecer com você igual aconteceu com o palhaço. Porque tem gente de tanto mentir que a vida dele tornou uma mentira. Ninguém acredita mais nele ou nela. O cidadão estava, o palhaço, quem já morou nos interiores não sabe o que é isso. Eu estou contando assim alguma coisa já da minha vida, infância, e uma dessas era isso. Lá no nosso interiorzão, quando chegava um circo na cidade, era uma alegria meu Deus do céu. O circo chegou, gente, era uma novidade. Os meninos ricos pagavam para entrar. Os infelizes, que era o meu caso. Gente, eu tenho que andar para a igreja, irmão,
de joelho o dia inteiro, vindo para a igreja com a Bíblia na cabeça e andando, que Deus me libertou de verdade, pessoal. Eu sofri no mundo, gente. Então, eu ia lá, porque eu falava, eu quero entrar. Você tem dinheiro? Não. Então é o seguinte, o palhaço vai andar na rua aí, e um bocado de menina que nem você, atrás do palhaço, gritando, e ele vai marcar um número no seu braço, e à noite, quando chegar, você mostra o braço, você entra. Interior é assim. Mas, então era assim, o palhaço saiu na rua, porque hoje é o circo à noite, nós gritando, hoje à noite o circo, só vai chegar, só vai entrar quem chegar na hora, e a gente gritava, só vai chegar quem chegar na hora, e o número marcado aqui, irmão. Nós tomamos banho de tarde em casa, mãe, lá vai eu aí, mãe, mas não passa água aqui não, mano, pelo amor de Deus, aqui não. Ai, meu Deus do céu. Mas, um dia, o palhaço, antes da apresentação do circo, saiu lá fora gritando. Já estava todo com a cara pintada e gritando lá fora da coisa. Estou falando aqui uma ilustração. No meu caso, deixa para lá, já foi. Não é que aconteceu comigo, não. Estou contando agora uma ilustração. O palhaço falou, o circo está pegando fogo. Gritou lá na porta. Lá. Aí os meninos, irmão, acostumados com a brincadeira dela, vai acreditar que ele está pegando fogo, não? Está pegando fogo no circo. Eu estou falando sério que está pegando fogo. E o povo atrás dele, e ele, me ajuda, vai pegar fogo lá. E o povo, me ajuda, vai pegar fogo. Quando foram ver, o circo pegou fogo e acabou com tudo. Ele chorando num canto. Aí disseram, seu palhaço, então é o seguinte, que o senhor brincou tanto, que quando o senhor falou a verdade, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Meu querido, verdade é não mascarar a vida. É encará-la do jeito que ela é. Tem muita gente que vive na mentira. Porque viver a vida do jeito que ela é difícil. É muita incompreensão. São muitas barreiras, muitas dificuldades. E a pessoa, às vezes, para querer se acertar, ele mente. Só que Deus não aprova. Fale a verdade. E tudo que te acontecer depois que você falou a verdade, a bênção de Deus vai estar na sua vida. Mas se você consegue qualquer coisa e o tripé faltou a verdade, Deus não está com você. Aí tu vai ter problema e problema em cima de problema e mais problema. Você diz, mas por quê? É porque você deixou Deus de lado. Você preferiu ser esperto. Achou que enganando alguém, está enganado. Quando você engana alguém, que é a semelhança de Deus, que é filho de Deus, você está tentando enganar a Deus. Que Deus nos abençoe mais e mais. Que possamos estar alicerçados, poder chegar na mesa de Deus e ver lá esses 4 pilares que sustentam a mesa de Deus. Você pode sentar lá e dizer, justiça está comigo, meu Pai. Juízo também está aqui, misericórdia e verdade. E aí, a bênção de Deus é com você.
Mas se você mente, se você vive na mentira, enganando, pois é, você sabe por quê, que a vidinha também é essa baderna que é. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus.